Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e este é o Seminário Teológico à Distância, conhecido como ESTAD. Esse seminário foi preparado para quem não pode ou para aquelas pessoas que não têm condição de estudar em um seminário presencial de segunda a sexta. Então, este seminário foi criado para você que está conosco. Nosso seminário ele tem 2 anos de duração. Tá? No primeiro ano, que nós vamos terminar agora em março, essa turma, nós temos as disciplinas de teologia sistemática, as disciplinas de teologia sistemática. E você pode se matricular por esse número aqui de WhatsApp. Né? Então, esse é um WhatsApp que você pode estar se matriculando. 85, que é aqui Fortaleza, Ceará, 9, todo telefone tem um 9 na frente agora. E 8938-0246. Faça a sua matrícula, né, e estude conosco. Então, nós vamos agora começar a nossa aula de hoje. Pai do Senhor, irmã Luzinete, Deus te abençoe. Então, nós vamos ler um texto e diz assim: por que não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença e pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos que nos ensine, pedimos que derrame sobre nós a tua graça, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, pedimos que esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, ela tem algumas etapas, né? Que os teólogos chamam de ordo salutis, né? Latim, que quer dizer a ordem da salvação. Então, vocês têm liberdade de perguntar a hora que quiser, certo? Eu vou ministrar aula aqui, esperando que vocês façam as perguntas. Eu creio que dessa vez a irmã Luzinete fez os apontamentos, né? Então, vocês podem perguntar a hora que vocês bem quiserem. Quando você falar, eu me calo para ouvir sua pergunta. Então, tenham toda a liberdade. Então, quando você estuda a ordem da salvação, nós estudamos primeiro, quando a gente estuda numa ordem mais abrangente, num curso mais profundo, a gente estuda a questão da salvação na eternidade passada. Essa salvação planejada. Aí a gente estuda doutrinas como eleição, predestinação. E aí a gente estuda a salvação executada, que é a ordem, chamada de ordo salutis, ordem da salvação.
a salvação executada é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Isso a gente já viu. Aí tem a salvação proclamada, que é evangelismo e missões. Tem a salvação recebida, que é através da conversão, do arrependimento e da fé. Aí, quando nós... Isso há uma divergência entre arminianos e calvinistas quanto à ordem da salvação. No calvinismo, a ordem da salvação é que tem um microfone aí ligado, pessoal. No calvinismo, a justificação vem antes. Deus abençoe, Madriana. No arminianismo, a conversão vem antes. Então, o que acontece? A pessoa, existem coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, o que acontece ao mesmo tempo e que tem nomes diferentes? Conversão, regeneração, justificação. Irmã Rosângela, seu microfone está ligado. Conversão, justificação, adoção, que é o que nós vamos ver hoje, e regeneração. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando uma pessoa ela nasce de novo, então, que a gente chama de regeneração, ela é regenerada internamente e, ao mesmo tempo, lá no céu, ela é justificada. Ou seja, o nome dela é limpo no céu e não há mais nenhuma condenação. Então, ela também é adotada como filha de Deus. Então, quando a gente estuda a Escritura, a gente vai ver que nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós não éramos e passamos a ser porque Deus nos adotou. Então, o que acontece ao mesmo tempo? Na hora que você se converte, acontece o que a gente chama de conversão, o arrependimento e a fé. Acontece dentro de nós a regeneração, vamos colocar numa ordem melhor, a regeneração, aí acontece a conversão. Aí as pessoas veem o nosso arrependimento e veem a nossa fé em Jesus Cristo. Aí lá no trono de Deus, nós somos justificados. O nosso nome é limpo e nós agora temos paz com Deus. Internamente, nós recebemos a natureza divina. Nós somos regenerados, gerados de novo, gerados por Deus. E nós somos adotados como filhos de Deus. Então, a adoção, ela tem um lado legal e está na justificação. Então, qualquer pessoa hoje pode adotar uma criança, desde que ela preencha os requisitos para tal coisa. Então, na justificação, é a parte legal. Deus nos adota e nós somos filhos de Deus, como se Deus tivesse nos levado a um cartório e nos reconhecido como filhos. Agora, quando o ser humano adota outro, uma coisa ele não pode fazer. É dar ao filho adotado a mesma natureza dos pais. Já com Deus é diferente. Quando Deus nos adota,
pela regeneração, o novo nascimento, nós recebemos também a natureza divina. Então, na adoção de Deus, nós recebemos a natureza divina e o direito legal de sermos feitos filhos de Deus. Então, a palavra adoção vem de uma palavra huiotesia, e significa adoção, receber como filho. Então, a adoção é pôr ou colocar como filho. Então, na adoção, Deus nos recebe como filho. O Wayne Grudem, ele diz assim, a adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros da sua família. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos adotados por Deus. E essa adoção tem 3 momentos. Ela começa antes da fundação do mundo, ela acontece na história e ela vai ter um futuro. Então, no passado, Paulo diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, Paulo diz que antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, quando Deus foi traçar a história da humanidade, Deus percebeu que nós seríamos os seus filhos por meio da adoção. Então, a Bíblia toda vai falar de que a história está nas mãos de Deus. De que Deus escreveu a história. Assim como um homem escreve uma novela, Deus escreveu a história da raça humana. Ou seja, a história vai terminar do jeito que Deus quer. O mundo não está entregue ao mal, nem aos homens, mas está nas mãos de Deus. Isso é confortante. E o apóstolo Paulo, ele diz que lá na eternidade, quando Deus traçou o seu plano, ele nos tornou filhos dele. Então, ele já tinha o interesse de ter seus filhos aqui. Filhos por adoção. Filhos que ele receberia por seus e lhes daria a sua natureza divina. Aí, no tempo, quando é que isso ocorreu? Então, Deus planejou, eu vou adotar aquele que crê em mim, aquela que crê em mim. Aí, Paulo está escrevendo aos Gálatas. Lá na Galácia havia era uma região que nós vamos ver a partir de março, as cartas paulinas. Esse curso vai terminar em março do ano que vem. Começou em março. Em março agora a gente termina as doutrinas fundamentais. E depois eu queria pedir a vocês, tanto os que estão assistindo como os que vão assistir pelo YouTube, que deixe o seu comentário, como é lá, quando você for fazer no vídeo, que é muito importante, que você deixe um comentário dizendo como é que está sendo esse curso na sua vida, se está bom, se está ruim, né? Como esse curso está na sua vida. Então, você que vai me assistir, você que está me assistindo, deixe um comentário lá no vídeo, porque dizem que a propaganda é a alma do negócio. Então, se as pessoas virem o seu comentário, que você está sendo abençoado, abençoada, aprendendo, tendo mais comunhão com Deus, então eles também vão querer ter. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, na sua carta aos Gálatas,
ele vai enfrentar um problema, chamado judaizantes. Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que não tinham ainda entendido. E eles achavam que para uma pessoa ser salva, ela tinha que guardar toda a lei de Moisés e se circuncidar. Então, Paulo escreveu uma carta para combater esse outro evangelho, que ele chama de falso evangelho, que era os judeus que tinham crido em Jesus e diziam, não, mas só crer em Jesus não é suficiente, você tem que guardar a lei. E Paulo diz que isso é um acréscimo e uma corrupção do evangelho. Então, Paulo escreve mostrando que o evangelho é superior. E aí, ele vai dizer o seguinte, que aquelas pessoas, ele vai fazer uma ilustração e ele vai dizer o seguinte, olha, Abraão tinha duas mulheres. Uma era escrava e a outra era livre. Agar era escrava, que deu à luz a Ismael, que nasceu escravo. Então, Paulo diz o seguinte, e Agar era a religião judaica, a Jerusalém terrena, e que gerava filhos para a escravidão. Ou seja, que os judeus eram escravos e não filhos. E ele diz que Sara era a Jerusalém de cima, que é a igreja, que milagrosamente gera filhos para a liberdade, como no caso de Isaac. E aí, ele agora nos diz o seguinte, porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, vocês não são filhos da Agar, vocês não são filhos da religião escrava, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, vocês foram adotados como filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba. Abba é a palavra pai em aramaico. Tá? E nós temos, porque a palavra pai em hebraico é Av, em aramaico Abba, pai. Paulo está dizendo pai em grego, que é o pai aqui, pater, e Abba, ou seja, pai duas vezes. Pai dos judeus e pai dos gentios. Então ele está dizendo o seguinte, que na hora da nossa conversão, do nosso novo nascimento, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós somos adotados como filhos. Então, você é filha, você é filho de Deus por adoção. Então, aquilo que Deus planejou lá no passado se concretiza, se realiza no momento da nossa conversão. E no futuro, Paulo diz o seguinte, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo diz, ele está falando em Romanos, e ele diz que por causa do pecado, a criação de Deus, toda a criação ficou escrava. E que toda a criação está gemendo, com dores. Toda a criação está sofrendo. E que essa criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que também estão gemendo nesse mundo. E aí ele diz que não só a criação, ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Ou seja, todos estão passando por momentos difíceis.
E ele diz, esperando a adoção. O fim, né, é aquilo que a gente chama aqui, que eu já coloquei, o já é e o ainda não. O já é aquele que já se cumpriu. O ainda não é aquilo que falta. Então, para todos os efeitos, nós já somos filhos de Deus. Nós já somos adotados. Mas nossa adoção terá a sua etapa final quando Jesus voltar e o nosso corpo for transformado. E o nosso corpo for transformado em um corpo glorioso. Aí sim, nós seremos filhos de Deus, não apenas por fora, por dentro, não apenas no coração, mas nós seremos filhos de Deus também com o corpo glorificado. Deu para entender, pessoal? Falando sim, pastor. Sim, pastor. Sim ou não? Sim. Agora, a adoção é obra da Santíssima Trindade. Cada pessoa, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos adotados por causa do amor do Pai. João diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele. Se o mundo conhecesse a Deus, também olharia para nós e diria, são filhos de Deus. Mas como o mundo não conhece a Deus, também não reconhece em nós filhos de Deus. Olha para nós e nos aponta, nos calunia, e olha para as nossas imperfeições, porque não conhece a Deus. Aí João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ele disse, olha, nós já somos filhos de Deus, mas nosso corpo ainda não está transformado. Por dentro, nós já temos a natureza divina, o coração de Deus já bate dentro de nós, a palavra de Deus já nos guia, mas do lado de fora nós ainda somos iguais a todos os mortais. Nosso corpo é igual deles, nosso corpo morre igual deles, nosso corpo sofre doença igual ao deles, o nosso corpo está sujeito a acidente igual ao deles. Ele diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus vier, seremos semelhantes a ele. Aí nós teremos um corpo glorificado, que não adoece mais, que não tem mais crise de depressão. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Porque assim como é, o veremos. Então, quando Jesus vier em glória, aí sim. Então, João diz, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, o Pai, por causa do seu amor, nos adotou. Só que essa adoção, só quem sabe agora, nós e Deus. O mundo não consegue ver que eu e você somos filhos de Deus. Eles se escandalizam. E João diz, ainda não é manifesto. Só quando ele voltar. Então, até Jesus voltar, nós estamos sujeitos a doenças, a crises nervosas, a problemas financeiros. Por quê? Porque ainda estamos iguais aos outros, pelo lado de fora.
Deu para entender, pessoal? Tá dando sim, pastor. Deu para entender, irmã Rosângela? Irmãos Neto? Sim, pastor. Ah, tá dando certo. Porque vocês vão ver que tem muita gente sofrendo na igreja porque não entende isso. Porque ainda não é manifestado o que havemos de ser. Eu e vocês, nós somos filhos de Deus. Mas muita gente diz, já se eu sou filho de Deus, já que eu sou filho de Deus, filha, então eu não fico doente, eu não sofro. Não é assim que muita gente diz, pessoal? É verdade. E quando vê a gente sofrendo, aí até mesmo nós pensamos que fomos atingidos por um demônio, pensamos que estamos em pecado. Aí João faz questão de dizer, ainda não é manifesto. João está dizendo, vocês ainda não são no corpo o que vocês já são na alma. Aí assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, quando Jesus vier, aí sim, todas as doenças serão curadas. Aí nós receberemos um corpo glorioso. Aí nós não teremos mais dívidas. Aí nós não enfrentaremos mais problemas de acidentes. Aí nós não estaremos mais sujeitos às calúnias. Mas até lá, nós ainda por fora, porque na adoção, como eu já disse, só quem sabe somos nós e Deus. O mundo não conhece a Deus, então o mundo não sabe que eu e você somos filhos de Deus. Porque um dos grandes problemas, o pessoal pensa que se você aceita Jesus como Salvador e Senhor, tudo na sua vida tem que estar às mil maravilhas. Aí a pessoa passa por dificuldade, o pessoal diz assim, cadê teu Deus? Você não é crente? Aí o casamento dá problema, a pessoa diz, cadê teu Deus? Às vezes até da sua própria casa. A pessoa perde o emprego, aí a pessoa diz, cadê seu Deus? As pessoas não esquecem, não lembram que nós ainda não somos o que vamos ser quando Jesus voltar. Até lá, nós somos iguais aos outros, sujeitos aos mesmos problemas. Mas quando Jesus voltar, nós seremos iguais a Ele. Aí sim, aí nós seremos perfeitos. Porque tem muito crente que sofre. Quando a família diz assim, você é crente? Mas você é crente e perdeu o emprego? Como é que pode? Então, as pessoas não sabem que crente foi transformado por dentro, mas que por fora está sujeito a Covid, está sujeito a depressão, está sujeito a pegar dengue, está sujeito a adoecer, a perder o emprego, como qualquer outro ser humano. Por quê? Porque ainda não chegou o ápice, o mais alto, o fim da salvação, que é a transformação do nosso corpo. Agora, quando o meu corpo e o seu for transformado num corpo glorioso, aí, aí ninguém vai poder nos acusar. Rapaz, você é filho de Deus e está em pecado? Não. Você é filho de Deus e não tem uma casa para morar? Aí não, porque nós estaremos na casa do Pai. Espero que vocês tenham entendido. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Sim, pastor. Oi? Alguém não entendeu?
Tá dando sim, pastor. Estou entendendo, viu? Deu para entender, irmã Rosângela? Deu, pastor. Deu, irmã Adriana? Deu sim, pastor. Porque muitas vezes não passou na cabeça de vocês assim, mas se eu sou crente, por que eu sofro isso? Passou ou não passou? Ah, Jesus. Meu Deus. E a gente sofre que só, ela. É verdade, viu? Por isso, pessoal, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que tem de crente sofrendo nas igrejas por não compreender o ensino da palavra de Deus é terrível. Por isso que meu sonho é levar o evangelho a uma infinidade de pessoas que estão sofrendo, que aceitaram o evangelho e a vida piorou. Porque eles pensam que eles vão ser perfeitos da noite para o dia. Porque eles pensam que não vão adoecer. Porque eles pensam que não podem perder emprego. E muitos pastores que ensinam desse jeito, aí as pessoas surtam. Elas vão para a igreja bem, com coragem, perdiam o emprego, arrumava outro. Tinha um problema no casamento, resolvia. Tinha problema de saúde, corria para os médicos, tomava remédio caseiro. Mas depois que aceitaram a Jesus, aí tiveram problema no casamento. Foi o diabo. Cadê Deus? Aí entraram em crise. Mas Deus, então eu não sou filha de Deus. Aí começa a sofrer. Perderam o emprego. Mas Deus, o Senhor não guardou meu emprego. Deus, eu dei um dízimo, Senhor. Senhor, eu sou fiel. E aí, por quê? Aí a pessoa fica surtando, fica louca. Aí o marido arrumou outra, aí a pessoa diz: mas por que Deus? Por quê? Mas o que eu fiz? Foi o diabo. Não. Não foi o diabo. Foi que nós estamos sujeitos, até a vinda de Jesus, às mesmas coisas. Só que a diferença é que nós agora éramos para estarmos mais fortes, se sabendo: Senhor, estou enfrentando doença, como o apóstolo Paulo, mas eu confio em ti, tua graça me basta. Senhor, perdi o emprego, mas eu vou conseguir outro, porque o Senhor vai abrir portas. E não ficar desesperado, correndo, mudando de igreja, surtando. Deu para entender, pessoal? Tá dando sim, pastor. Forte, viu? Então, a adoção, ela se dá por meio do sacrifício de Jesus. Nós só somos filhos de Deus porque Jesus morreu na cruz por nós. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. O amado é Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então ele diz: olha, ele nos destinou para sermos filhos de adoção. E nós somos filhos quando cremos em Jesus. E ele diz que Jesus nos comprou, que é a palavra redenção. Redenção era o preço que você pagava por um escravo para libertá-lo. Nos dias de Jesus, você ia para a praça, que era chamada de Ágora, e lá tinha venda de tudo. Era uma espécie de feira. E ali tinham os escravos, com um preço no pescoço. Então, quando você pagava, você fazia a redenção. Você libertava
aquela pessoa da escravidão. Então, por isso que nós temos uma cidade aqui que foi a primeira a libertar os escravos, ela se chama Redenção. Então, nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. O Espírito Santo é o agente da adoção. É ele que coloca no nosso coração, assim, você é um filho, uma filha de Deus. E assim, por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor? Mas recebeste o espírito de adoção. Veja que o espírito está com E maiúsculo. O Espírito Santo é quem faz a adoção. É quem faz com que eu e você nos sintamos filhos de Deus. Então Deus tem desejo. Jesus morreu para nos resgatar. E o Espírito Santo chega e diz: você é uma filha, você é um filho de Deus. Agora nós somos adotados, filhos de Deus por adoção. Então, Deus agora nos recebeu na sua família. Ele é nosso pai e nós somos seus filhos. Amém? Amém. Só que um dos grandes problemas é que, de hoje, é que filho não é mais corrigido. Os filhos estão com a corda solta. Então, nós estamos criando verdadeiros monstrinhos. Só que com Deus, quando você e eu somos filhos de Deus, Deus nos disciplina quando nós erramos. Deus o quê? Nos disciplina quando nós erramos. Parabéns, irmã Adriana. As outras irmãs, vamos lá. Deus faz o quê? Nos disciplina. Então, pessoal, disciplinar é colocar no caminho certo. É, por exemplo, você tem um filho. O que é uma mãe disciplinadora, certo? É um filho que saiu de casa e aí ele trouxe um brinquedo de casa do coleguinha. Aí a mãe chega, vem cá. Quem deu isso aqui? Não, eu vi lá, eu peguei. A mãe diz, olha, isso é errado. Vá devolver esse brinquedo que não é seu. Ela está disciplinando o filho. E ela diz, olha, se você fizer outra vez, você vai levar um castigo. Isso é errado. Então, esta mãe disciplinou o filho, ou seja, colocou ele no caminho correto. Então, o que é disciplinar? É colocar no caminho correto. O que é disciplinar? É colocar no caminho correto. Está no caminho correto. Você já imaginou se cada mãe e cada pai observasse seus filhos e quando o menino roubasse pela primeira vez, ele fosse disciplinado? Nós teríamos menos ladrões? É verdade, é verdade. A primeira vez que o filho levantasse a mão para a mãe, ele levasse uma chinelada, nós teríamos mais filhos obedientes? Verdade, pastor. Sim ou não? Sim. Sim. A primeira vez que ele dissesse palavrão, a gente desse uma palmada nele, ele diria palavrão? Não. Não, Hã? não. Não. O grande problema é que a gente quer corrigir quando já está velho. Sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho uma filha
A minha filha mais velha, é o meus querer. A gente sempre tem um filho assim que a gente tem um apego. Isso chama de empatia na psicologia. É que você se sente mais à vontade. A minha filha mais velha, nós morávamos num lugar onde tinha uma mulher endemoniada. E essa mulher dizia tanto palavrão, mas tanto palavrão com as filhas, era de manhã até o anoitecer. Palavrão. E um dia, minha filha mais velha, que ainda era uma criança, disse um palavrão enorme. Na mesma hora, eu dei um tapinha na boca dela. E eu disse, isso é feio e você não deve repetir, entendeu? Ela disse, sim, pai, sim. Hoje minha filha está com quase 39 anos. 37, 38. Vocês acham que ela disse mais palavrão? O que vocês acham? Eu creio que não. Não. E ela lembra até hoje. Ela diz, olha, o pai me deu uma mãozada na boca e nunca mais minha filha disse palavrão. O grande problema é que a gente vai deixando crescer e até sorrindo. Olha, olha o que ele está dizendo. Não, mas a culpa é da vizinha. Não, a vizinha continuou dizendo palavrão. Então, Deus nos disciplina. E às vezes Deus tem que dar umas palmadas. Então, para que a gente volte. Porque primeiro Deus conversa. Deus é assim. Primeiro ele fala, ei, não é por aí não. Meu filho. Mas quando a gente não quer ouvir, aí Deus vai, você não quer ouvir? Então você vai ser disciplinado, ou seja, você vai ser colocado no caminho certo. Então, porque disciplina nas igrejas é deixar a pessoa sem orar, sem ir para o culto. A pessoa vai se desviar. Mas disciplinar é você ensinar o caminho certo, dizer que aquilo é errado. E aí, se a pessoa não ouve o conselho, a orientação, aí vem a punição. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Então, vamos ver lá. Deus agora... Quem aí já perguntou assim, por que Deus me castiga e não castiga os filhos do cão que estão pulando carnaval? Quem já perguntou? Ninguém? Às vezes a gente realmente questiona, né? Por que que isso acontece com a gente e não acontece com os incrédulos, né? Olha, a irmã Adriana é crente, a irmã Adriana tem coragem de falar. Quantas vezes, irmãos, a gente, até a gente entender, quantas vezes a gente também diz, meu Deus, eu estou aqui em casa. Eu estive em casa esses dias, eu aproveitei para ficar, que eu tenho uma neta que eu adoro, a Kiara. Então, o que acontece? Eu tirei esses dias para ficar em casa, curtindo a minha família, assistindo bom filme, me alimentando bem, descansando. Se bem que daqui da frente esse computador não sai, porque eu tenho que trabalhar no carnaval, dia e noite, porque eu dou aula de segunda a sábado. Então, quando foi no sábado, faltou internet. Eu digo, ô Jesus. Ô Jesus. Meu irmão, você resolveu ficar o carnaval inteiro em casa, sem internet. Você só vê aquela macumba lá daquela rede de televisão lá. É só mulher pelada. Você não pode botar lá, não tem um filme que preste. É só filme de bruxa, é desenho de feitiçaria. Aí você fica assim, meu Jesus, o que eu vou fazer? Como é que pode?
Então, muitas vezes na vida da gente, acontecem coisas para as quais a gente não estava. E aí, o que acontece? Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, Deus nos disciplina. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente olha ali aquele carnaval, e aí a gente vê tanta gente seminua, tanto gasto, tanta bebedeira, tanta prostituição, e a gente diz assim, meu Deus, e eu aqui na internet tenho. Senhor, eu queria assistir filme, bom, não queria assistir isso aí, mas a internet só veio na quarta-feira. Aí você diz assim, puxa vida, tanta gente aí cheia de internet aqui, sem faltar, aqui tem 10 prédios, tem 8 prédios de 9 andares. Foi no meu e no mais de 2. Eu digo, Jesus. Então, o que acontece? Por que coisas acontecem comigo, com você, e não acontecem com os ímpios? Porque Deus, pergunto, Deus é pai dos ímpios? Vamos Acho lá. que, Hã? acho que sim. Deus é pai por adoção dos ímpios? Eu creio que não. Deus só é pai de quem creu nele, não é? Pai, assim que eu estou dizendo, pai com... É porque a irmã Luzinete, ela disse, do modo geral, isso aí é verdade. Deus é pai de todos, no modo geral. Agora, pai, com a autoridade sobre o filho, é do crente. Deu para entender, pessoal? Sim. Porque vocês podem ser mães de uma criança, no coração. Como eu sei que a irmã Luzinete tem um sobrinho, não é isso, irmã Luzinete? Sim. Mas você bate nele? Não. Não. Certo? Então, agora, quando é nosso filho, a gente tem autoridade. Então, o que eu quero dizer é que por que Deus muitas vezes não vê o ímpio lá e vê o crente, e Deus pune o crente e não o ímpio? Porque o crente é filho de Deus. E se é filho, tem que ser corrigido para não se perder. Tem que ser corrigido para aprender a andar na linha. O ímpio não. O ímpio é filho do capeta. O diabo que cuide dos dele. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Deus, Então, Deus cuida dos seus filhos. Você cuida do filho do vizinho para claro que disciplinar? Não. Não. Mas você cuida dos seus filhos? com Da certeza. tua casa? Esse, né? Amém. Então, nenhum de nós vai disciplinar a casa do vizinho. Mas a nossa a gente tem que disciplinar. Então, disciplinar é colocar no caminho correto. É você chegar para o filho e dizer assim, meu filho, vem cá, minha filha. Diga, mãe. Você não pode estar o dia todo nesse celular. Você vai ter 1 hora de celular e depois você vai almoçar. Depois do almoço você vai descansar um pouquinho. 3 horas, 15 horas, você vai começar a estudar até as 17. Você vai fazer suas tarefas. 17 horas você vai brincar com as amigas por um pouco de tempo. Depois você vai tomar banho e volta para dormir às 10. Aí você coloca, olha, nós vamos ter lanche café da manhã. Você vai sentar na mesa e comer aqui com a gente. Depois do café da manhã, nós vamos ter só o almoço. E depois do almoço, no final da tarde, um lanche ou a janta. Aí a criança cresce naquele regime. Você acha que ela vai botar banca para comer meio-dia?
quando você colocar o almoço? Gostei, pastor. Isso aí, ó. Gostei. Vamos lá. Você acha que ela vai botar banca? Não, Hã? não. E os outros? As outras? Ela vai crescer já nesse regime, né? É uma Ah, rotina. isso, pessoal, é disciplina. Deu para entender? Eu sim. Então, a disciplina faz a vida da gente ser boa. Aí a criança não cresce, diz assim, estragando comida. Mas o que acontece é que pai e mãe dão comida toda hora. A criança não tem hora para comer. A mãe pergunta, o que a minha filha quer comer? A menina já fica cheia e o menino já fica cheio de querer. Ele come a hora que quer, estraga o almoço, não faz o dever e ele não cria aquele hábito. Aí quando a mãe cresce, diz onde eu errei. Quando ele cresce, a mãe diz onde eu errei. Errou porque não ensinou desde pequeno. Então, Deus, no momento que você... Eu disse tudo isso para dizer, no momento que você aceita Jesus, você entra na disciplina de Deus. Deus vai nos ensinar a andar no caminho correto. Deus vai o quê? Vai nos ensinar a andar no caminho correto. Andar no caminho correto. Então, olha o que ele diz, ó. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, quando Deus recebe alguém por filho, ele corrige. E se for necessário, ele açoita. Tem horas que a gente está desleixado na fé, desanimado, não lê, não ora, não prega, não estuda. Aí vem a disciplina, Deus diz, meu menino não quer, meu menino não quer. Eu até criei uma nova versão agora, né? Vi. Quem aí já ouviu aquela música Maligna do filho do menino da avó? Quem já ouviu? Eu já, pastor. Eu não. Quem mais? Detesto. Pois é, tem aquela música lá do menino da avó, né? Que está fazendo o maior sucesso. Só que eu criei uma versão evangélica. Né? É assim. Na Bíblia eu vou ler o livro de Jó, o de Jó, o de Jó. Eu vou ler o livro de Jó. Na Bíblia eu vou ler o livro de Jó, o de Jó, o de Jó. Eu vou ler o livro de Jó. Se o crente lesse a Bíblia, era outra coisa. Deu para entender, pessoal? Deu, sim, pastor. Gostando? Eu vou ler o livro de Jó, o de Jó, o de Jó. Eu vou ler o livro de Jó. Aí Maluzinete vai ler o livro de Jó, o de Jó, o de Jó. Ela vai ler o livro de Jó. Tá, não. Brincadeiras à parte, ele açoita. Então, muitas vezes, a pessoa está sofrendo e não sabe por quê. É Deus colocando no caminho. É Deus colocando no caminho. É Deus disciplinando. Aí, no instante, aquela pessoa vai orar. Ora, um fervor tão grande. Deu para entender? Sim, pastor. Então, a disciplina deve ser suportada. Porque na hora da disciplina a gente quer ser filho de Deus, mas um filho igual aos nossos, bem
tudo mal criado. Aí diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrige? O autor diz, qual é o pai verdadeiro que não corrige seus filhos? Qual é a mãe de verdade que não corrige seus filhos? Então, Deus os corrige. Ele diz, mas se estais sem disciplina, se você anda no caminho que você bem quer, se ninguém muda a tua história, se você faz o que você bem entende, ele diz, da qual todos são participantes, ou seja, quando você entra nos caminhos do Senhor, Deus vai te disciplinar. E como é que ele disciplina, professor? Através da palavra. Primeiro Deus fala. Aí a Bíblia diz, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando a gente está errado, o Espírito Santo fala. Você vai ler a Bíblia e, vixe, meu Jesus. E a pessoa muda. Não mudou, a peia vem. A surra vem. Mas para quê? Para a pessoa ser disciplinada. Aí diz assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, ou seja, Deus não dispensa nem nos seus filhos, sois então bastardos e não filhos. O que é bastardo é um filho ilegítimo. Então, se nós não estamos sendo disciplinados por Deus, nós não somos filhos de Deus. Então, qual é o meio que Deus usa, o meio mais eficiente? É a palavra de Deus. É por ela que ele nos ensina. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra má, podre. Aí a gente diz, ele diz, ama o teu inimigo. Ele diz, perdoa. Ele vai nos orientando. Então, quanto mais a pessoa lê a palavra, Tiago diz assim, sede praticante, não apenas ouvinte. Quando a gente ouve e pratica, significa que nós vamos sendo disciplinados. Nossa vida vai se tornando um hábito. Eu vou ler a Bíblia. Por quê? Porque aquilo já é um hábito. Aí eu vou estudar. Por quê? Porque aquilo ali virou um hábito. Eu vou orar. Agora eu vou ter o meu momento de lazer, de descanso. Aí você começa a criar tempo para tudo. Por quê? Porque virou hábito. Aí você não faz porque obrigado. Não, você faz porque aquilo virou um hábito. Por exemplo, se você tem, diferente de mim, o hábito de dormir cedo, 10 horas você já está dormindo. E você acorda de madrugada. Não precisa ninguém chegar e dizer assim, vá dormir. Não. Foi um hábito. Se você tem um hábito como eu de dormir tarde, não tem ninguém para dizer assim, ei, acorda, esperto. Ei, não vai dormir não. Não, não precisa. Então, se nós lermos a Bíblia e começarmos a colocar em prática, aquilo se tornará ou tornar-se-á hábito. E hábito a gente faz. Ninguém precisa dizer que meio-dia a gente tem que almoçar. Porque a gente já criou o hábito. O estômago começa. Então, se a gente tem o hábito de ler a palavra de Deus, de orar, de cantar, de frequentar a casa onde o povo de Deus se reúne, de fazer o bem, de cuidar das nossas casas, de cuidar dos nossos filhos, então aquilo ali vai ser algo normal. Ninguém vai precisar botar o despertador para lembrar a gente. A gente vai fazer. Aí ele diz assim, a disciplina nos torna participantes da santidade de Deus. Ou seja, Deus vai nos enquadrando para que a gente seja parecido com ele. Aí ele diz assim, além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, ou seja, pais materiais, para nos corrigirem e os reverenciávamos. Todos nós tivemos nossos pais, e ainda temos, alguns já não têm mais, mas nós respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos?
Ele está dizendo, nós respeitávamos ao pai da carne, não nos sujeitaremos mais ao pai espiritual para vivermos? Porque aqueles, os pais materiais, na verdade, por um pouco de tempo, porque eles não vivem para sempre, nos corrigiam como bem lhes parecia. Ou seja, nossos pais nem sempre acertaram. As surras que nós levamos nem sempre foram justas. Eu e você, como pai e mãe, nem sempre nós acertamos. O autor diz, como bem lhes parecia. A gente fez o que a gente achava que era correto. Muitas vezes você chega lá na frente e diz assim, oh meu Deus, errei. Ele diz, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, quando um crente começa a pisar fora da linha, Deus chama a atenção dele. É uma música, uma leitura, é uma pregação. Ele não ouve. Se ele ouvir, amém. Quando ele não ouve, aí as coisas começam a desandar. Aí ele começa a pensar, eu tenho relaxado com Deus, não tenho adorado como ele merece. Aí, no instante, o menino começa a ir para a disciplina. A disciplina nos transforma em filhos de Deus. Diz assim, ó, a disciplina transforma os filhos de Deus. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Quando você chama um filho e dá uma correção e diz que ele está errado naquele momento, os filhos chegam e ficam mordidos. Minhas filhas hoje são tudo adultas, né? Então a gente pode conversar de adulto para adulto. E elas dizem, pai, olha quando o Senhor nos batia. A gente tinha tanto ódio do Senhor. Tanto ódio. Aí umas começam a confessar, a gente dizia tanta coisa com o Senhor na nossa mente. Que quando o Senhor crescer, que nós crescêssemos, que o Senhor envelhecesse, a gente ia tratar o Senhor mal. E aí ficavam falando, né? E uma entregando a outra. Ah, fulano, a Eloá dizia isso, a Rebeca dizia aquilo, a Rafaela dizia aquilo outro. Pai, quando a gente apanhava, a Bíblia diz, no momento, não é motivo de gozo. Um dia eu estava conversando com a minha filha. E eu disse, minha filha, o pai criou vocês como ele entendia. E hoje eu teria criado de maneira diferente. Ela disse, pai, eu louvo a Deus por sua vida. Porque nós somos quem nós somos hoje por causa das palmadas que o Senhor nos deu. Por causa dos puxões de orelha que o Senhor nos deu, é que todas nós estamos nos caminhos do Senhor. É que nenhuma de nós se perdeu. Por quê? Porque foram criadas com disciplina. Então, Deus, diz assim, naquela hora, elas tinham ódio de mim. Hoje, elas agradecem. Aí diz assim, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Chega lá na frente. Os filhos dizem, olha, valeu, pai. Valeu, mãe. Hoje, ele pode ficar doido com você, mas amanhã ele vai agradecer. Hoje, muitas vezes a gente fica triste, mas amanhã a gente agradece a Deus por tudo que ele fez a nosso favor. Alguma pergunta? Só eu, pastor. Diga. Fruto pacífico, o que quer dizer? Peraí, não entendi, fala mais alto. Fruto pacífico, o que quer dizer?
fruto pacífico significa que é um fruto de paz. O que é isso? É que a pessoa, por exemplo, a minha filha, quando eu batia nela, ela ficava se retorcendo, o pé ficava rouco, de tanta raiva que ela tinha de não poder revidar. Então, naquela hora, ela tinha raiva. Quando ela cresceu, que virou mãe, que teve preocupações, que tinha filha que desobedecia, e ela entendeu. Então, aquela raiva se transformou agora em paz. Ah, meu pai estava certo. Ai, como eu dei trabalho. Ah, eu merecia mais. O pai bateu foi pouco. O pai gritou foi pouco. O pai me prendeu foi pouco. Se for, o pai devia ter feito era mais. Então a pessoa fica agora com paz no coração, sabendo que aquilo que ela tinha raiva, aquilo que trazia ódio, agora traz paz, porque ela entendeu. Deu para entender? Entendi, pastor. Obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus e leiam o texto.